A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 6 das lições bíblicas jovens, que tem como título: Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Também dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico o qual estamos estudando imitadores de Cristo. Hoje estaremos comentando a lição de número 6. Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, nessa lição bastante interessante, que o autor vai trazer algumas questões para o nosso conhecimento, e é de grande valia. Por quê? Porque vai nos fazer compreender que aquele que segue a Cristo, meu irmão, ele deve compreender o reino de Deus. E o interessante é porque tem gente que segue a Cristo, mas não compreende o reino de Deus. Está ligado nessas coisas da nossa vida aqui. Ou seja, eles têm o reino de Deus como um reino palpável, sim. E isso, com o advento da teologia da prosperidade, se expandiu cada vez mais, ganhando adeptos e mais adeptos, ou seja, pregando o reino deste mundo, quando o reino de Deus não é no exterior, mas é um reino espiritual. Por isso Cristo falou: se o meu reino fosse deste mundo, quando for prender ele, o reino de Deus não é deste mundo, embora já esteja presente. Ele não é palpável, não é deste mundo, não gira no sistema político, econômico no qual nós vemos, meu irmão. Tudo isso vai ser transformado, porque quando Cristo reinar nesta terra durante 1000 anos, aí sim teremos o reino, o governo de Cristo nesta terra. Mas enquanto não chega este dia, porque esse dia vai chegar, e vai ser a plenitude, quase que em sua totalidade, naquele período. Entretanto, nós estamos vivendo sim já o reino de Cristo, porque ele próprio falou: o reino de Deus é chegado a vós. Mas não é um reino político, não é um reino econômico, não é um reino militar, não é um reino palpável, é um reino espiritual. Ele está, meu irmão, sendo manifestado na vida de cada crente, naqueles crentes que andam com Cristo, que seguem a Cristo andando em misericórdia, em amor, em graça, em perdão, em mansidão, e as pessoas olham e vê que você é um servo de Deus. Reconhece que você é um discípulo de Cristo, porque é a manifestação do reino de Deus na nossa vida. Por isso a palavra de Deus nos fala que o reino de Deus já chegou entre vós. Não é deste mundo, por isso nós somos embaixadores de Cristo. E o que é ser embaixador, meu irmão? Embaixador é sair de sua pátria natal e ir para outra. E o que você vai fazer na outra pátria? Num outro lugar que não a sua pátria? Você vai, meu irmão, buscar levar com que os interesses de sua pátria natal sejam prevalecidos, que os interesses de sua pátria local sejam reconhecidos. E é isso que é embaixador de Cristo, é estar representando o reino de Deus e fazendo com que a vontade de Deus seja feita, para que o mundo entenda que esta pátria de que nós somos, um dia há de se manifestar na pessoa de Cristo, porque ele virá, meu irmão, e não tardará. É uma lição interessante que nós devemos compreender isso. Isso deve ficar bem claro em nossa mente, meus amados irmãos. E o autor vai começar falando no primeiro tópico, explicando o que é o reino de Deus. Ele vai mostrar essa simplicidade do evangelho do reino, meu irmão. Ele vai mostrar tudo isso porque o evangelho de Deus, meu irmão, ele está disponível sim para todos, e é anunciado para todos, e é disponível no sentido de que há lugar para todos
que Cristo chama, há lugar, se toda a humanidade se convertesse, há lugar para toda a humanidade. A oferta, o convite é para todos, meu irmão. Porque o reino de Deus é simples. E ele se manifesta na vida daquele que nasce de novo para Cristo. E depois que ele passa por essa experiência da transformação do Espírito Santo em sua vida, ele tem um desejo de transmitir o Evangelho para que as pessoas venham a se converter. E as pessoas se convertendo, meu irmão, é a manifestação do reino de Deus na vida das pessoas. Porque o reino de Deus, meu irmão, é esse reino que nós falamos, essa parte subjetiva, não é um reino físico, mas é um reino que está implementado já nesta terra, porque o reino de Deus já chegou até nós, mas ele é manifestado na vida dos crentes. Não é na vida de um governante, não é na vida de um sistema político. Não é na vida, meu irmão, na vivência dos contextos geopolíticos, mas no interior de cada crente há a manifestação do reino de Deus. E era isso que os fariseus na época de Jesus não entendiam. Porque ali estava o dono da vida, ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem o poder para fazer tudo conforme a sua vontade e nada foge do seu controle, estava diante deles, mas eles olhavam apenas para o palpável, olhavam apenas para o natural, olhavam para Jesus, um filho de um carpinteiro, simples, que veio lá de Nazaré. Como que pode um homem dessa estirpe ser o Messias prometido por Deus? Porque eles aguardavam o Messias político, o Messias guerreiro, que viesse com espada na mão para derrubar o governo romano. E quando viram que Cristo, meu irmão, não preenchia os seus interesses pessoais, não preenchia a sua forma de pensar, não preenchia a verdade que eles tinham abraçado cegamente, eles não quiseram entender, nem compreender, nem aceitar a manifestação do Deus encarnado que era o próprio Cristo. Eles não quiseram e desprezaram, rejeitaram o reino de Deus, rejeitar a manifestação nas suas vidas do reino de Deus. E foi isso que eles fizeram, meu irmão. É complicado quando muitas vezes nós achamos que a nossa verdade é a verdade e quando somos confrontados, meu irmão. E o confronto faz isso, faz a mente raciocinar. E nós devemos nos entregar à direção do Espírito Santo, porque se deixarmos ser levados pelos nossos interesses pessoais, pelas nossas ideias, nossas concepções já preconcebidas, nós não entenderemos que o reino de Deus é manifestado na vida de cada um e nós devemos compreender isso. O reino de Deus não é deste mundo. Entretanto, ele já está entre vós. Por quê? Porque ele é manifesto na vida de cada crente. Eu estou batendo muito nessa tecla para a gente entender, compreender que o reino de Deus é manifesto na vida de cada crente através da misericórdia dispensada, do amor com que damos o nosso testemunho, a graça de Deus, porque aquilo que recebemos de graça também temos que dar de graça, que é o que é amor, compaixão, misericórdia, a graça, a benevolência, meu irmão. E tudo isso faz parte do reino de Deus, que é manifestado através da vida dos crentes salvos em Cristo. O autor também vai falar sobre o agora e o porvir do reino de Deus. Por quê? É o que eu estou falando. Os incrédulos, meu irmão, para eles o reino de Deus é só uma promessa lançada ao vento. Mas para nós, crentes salvos em Cristo, é uma realidade.
que já está encarnada e já vivenciada ontem. Não, amanhã não, vivenciada hoje. O reino de Deus, meu irmão, é vivenciado hoje. Porque nós já desfrutamos, sim, das bênçãos espirituais, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, meu irmão. E hoje já fazemos parte da herança, daquilo que Deus tem outorgado para a sua igreja aqui na terra. É claro que nós teremos sim acesso às bênçãos futuras irá ser concedida a nós, assim como será e foi concedida a Cristo. Porque assim como Cristo é herdeiro, nós também seremos co-herdeiros juntamente com Ele. Mas o que nós estamos enfatizando aqui, meus amados irmãos, é que o reino de Deus é aqui, é agora, meu irmão. É aqui e agora, porque ela acontece dentro de cada crente. E não só os fariseus, os religiosos daquela época não estavam compreendendo, como os próprios discípulos também não estavam compreendendo. Por que não estavam compreendendo? Porque todos imaginavam que Cristo viria para destituir o Império Romano e estabelecer o seu império. Mas a transformação seria no interior. A transformação seria na vida de cada crente. A transformação viria quando cada crente entendesse, quando cada homem entendesse que necessitaria nascer de novo. Por isso o evangelho, meu irmão, ele alcança todos, ele alcança o intelectual e o iletrado. Ele alcança, meu irmão, a mulher que vive em uma vida regada à parte da sociedade no sentido de viver no luxo, mas também ele alcança a mulher que está lá embaixo, que não tem condições de viver e é uma mulher da vida, ou seja, é uma prostituta. O evangelho que alcança a quem está embaixo, está à margem da sociedade, ou seja, são pessoas marginalizadas, é o mesmo evangelho que alcança as pessoas que estão em alto escalão, porque o chamado é para todos. E quando o homem aceita, a mulher aceita a Cristo, a manifestação do reino de Deus começa a agir em sua vida e o crente em Cristo tem que entender que o reino de Deus não é deste mundo, não é dessas coisas palpáveis. Mas a igreja de Cristo na terra está sendo levada, está sendo induzida por pessoas que não têm compromisso com a palavra e estão apregoando apenas as coisas deste mundo, as coisas desta vida. Quando a palavra de Deus nos fala claramente com o próprio Cristo, quando falou e foi registrada as suas palavras nos evangelhos, meu irmão, que não devemos ajuntar tesouro na terra, porque o tesouro que se junta na terra, os ladrão minam, roubam, a traça corrói, o ferrugem corrói, a traça come, o ferrugem corrói. Mas quando ajuntamos tesouro no céu, os ladrão não roubam, a traça não rói e o ferrugem não estraga, meu irmão. O que Cristo está dizendo aqui, justamente isso que nós estamos enfatizando nesta lição para compreendermos o reino de Deus. Que o reino de Deus não é neste mundo, não é essas coisas visíveis, não é essas coisas palpáveis, mas é nas coisas espirituais, coisa que as pessoas estão renegando e se afastando da palavra de Deus, porque não querem mais saber das coisas espirituais, mas estão ligados unicamente nas coisas desta vida. E tudo isto vai passar. Mas a palavra de Deus não há de passar. O tópico 2, o autor vai trazer uma confusão que estava acontecendo ali na igreja de Roma, a qual o apóstolo Paulo se deteu com essa confusão, porque as pessoas ali estavam confundindo o reino de Deus com as suas opiniões pessoais. Era um assunto que
já foi debatido, já foi levado ao Concílio de Jerusalém e tinha se resolvido. Porém, ali ainda estava existindo pessoas que compreendiam, tentavam colocar na mente de outras pessoas que o reino de Deus se reduzia unicamente aos seus pensamentos, às suas opiniões, e não era isso que deveria acontecer. E tudo girava, meu irmão, nessas questões cerimoniais e culturais. Uns diziam que não era para comer carne ali na igreja de Roma, outros diziam que era para comer. E isso causou o quê? Discordâncias, desavenças, discussões acaloradas e certamente estava enfraquecendo algumas pessoas na fé. E o apóstolo Paulo vem, meu irmão, e não entra no mérito da questão, mas entra para apenas dizer que o reino não deve sofrer. Então, você não pode tornar imprescindível o que é supérfluo, o que é passageiro. Essa discussão que vocês estão tendo não tem utilidade nenhuma, não tem edificação nenhuma para as pessoas que estão fora e nem para vocês que estão nesse embate caloroso. O que importa para o reino de Deus, meu irmão, não é essas coisas supérfluas que vocês ficam brigando com coisas mínimas, mas você tem que se preocupar sim com o reino de Deus que habita em cada um de vós. E com essa atitude de discussão, brigas, as pessoas vão olhar e vão dizer certamente ali não é servo de Deus, e ali você está, meu irmão, eliminando uma pessoa de fazer parte do reino de Deus. Porque se você está fazendo até o que já tem a fé abraçada, sentir-se enfraquecido e talvez até se desviar por causa dessas brigas bobas que em nada acrescenta, tornando aquilo que é supérfluo como indispensável e na verdade pode ter até algum valor, mas para o reino de Deus, minha irmã, essas coisas passam. Essas coisas passam, mas a palavra não passa. Já foi decidido, porque vocês ainda estão brigando por coisas mínimas. Vamos se preocupar em levar a palavra para que as pessoas entendam que o reino de Deus também é para ela, mas para ela fazer parte desse mistério que é a igreja, que um dia será arrebatada e estará com Cristo para sempre. Ela precisa aceitar, se converter a Cristo, voltar-se atrás e abandonar os seus caminhos pecaminosos. E é isto que importa no reino. O que importa no reino, meu irmão, são as nossas ações de amor. Ações que venham promover justiça, ações que venham promover paz, que venham promover alegria. Mas isso para quem? Para nós, graças a Deus, não, mas para a glória de Deus. Primeiro, tudo tem que ser para a glória de Deus, meu irmão. E é isto que importa para o reino de Deus, fazer com que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, na vida do nosso irmão, mas com discussões, com brigas, desavença, desunião. Isso, meu irmão, não faz parte daqueles que têm compromisso com a palavra e estão se importando com o reino de Deus. Esse foi um caso na igreja de Roma. O autor também vai falar de um caso que estava acontecendo na igreja do Corinto, que era o superapóstolo e o império da morte que estava ali na igreja de Corinto. Porque Paulo, quando escreve, meu irmão, ele está mostrando que existem pessoas ali rebeldes, pessoas insubmissas, pessoas arrogantes, que Paulo vem e dá um cognome àquelas pessoas como eles fossem superapóstolos. E será que hoje não existem pessoas desse tipo?
Será que hoje não tem pessoas que são insubmissas, desobedientes, arrogantes, mas mesmo assim querem ser taxados como espirituais, pessoas que têm compromisso quando na verdade não têm, são falsificadores do evangelho, como o apóstolo Paulo até fala deles isso, que falsificam o evangelho para ficar de bem, para ficar na mídia, para receber convite, mas não prega a palavra, não ensina a sã doutrina, foge dos preceitos bíblicos. Na frente é uma coisa, por trás é outra totalmente diferente, ou seja, não tem compromisso com a palavra de Deus. A vida no reino, meu irmão, é vida de doação, é de dedicação ao outro. Quem vive no egoísmo não está servindo a Deus. E quem não serve a Deus está servindo o maligno. Porque você há de servir um e desagradar o outro. Se você está agradando o inimigo, é porque você não está servindo a Deus. E se você não está servindo a Deus, é porque você está servindo ao inimigo. Só existe dois caminhos, meu irmão. Não tem para onde correr. Ou está com Deus, ou está com Satanás. A coisa é simples. Não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro, porque o muro é de Satanás também. Ou está com Deus ou não está com Deus. E o verdadeiro caráter do reino de Deus é essas pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. É pessoas que têm compromisso com a verdade. E não ser um falsificador do evangelho, como estava existindo ali em Corinto, essas pessoas que eram os super apóstolos, como o apóstolo Paulo fala, de uma forma irônica, para mostrar que de super e de apóstolos ele não tinha nada, mas eram falsificadores do evangelho de Deus. Então, meus amados irmãos, o cristianismo é isso. É uma experiência espiritual que é mediada pela palavra. Entretanto, a encarnação do Verbo, ou seja, o Deus encarnado, Jesus Cristo, é um fundamento inamovível de nossa fé. Jesus Cristo é o Verbo encarnado, meu irmão. Se fez carne e habitou entre nós. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É o poder do reino de Deus que é dado a cada crente, é dado através de Cristo. Que possamos seguir o caminho de Cristo, sendo imitadores de Cristo, como é o tema desse trimestre. Porque fazendo assim, meu irmão, nós estaremos propagando o reino de Deus nos corações das pessoas. E as pessoas venham a entender e compreender o reino de Deus, que é um reino espiritual, que é manifestado na vida de cada crente salvo em Cristo Jesus. Não é esse reino que as pessoas pregam aí, que vai dar casa, é carro, é dinheiro. Se Deus quiser, Deus dá, e graças a Deus, amém, Deus abençoe. Mas isso são coisas supérfluas. Está tornando imprescindível no reino de Deus aquilo que não tem tanta utilidade. Mas nós devemos entender e compreender, meus amados irmãos, que o reino de Deus ele é manifesto sim na vida de cada crente. Naquele crente que não é um falsificador do evangelho, mas um pregoeiro da sua palavra, mostrando a verdade, palavra de arrependimento, palavra de convenção, palavra que liberta. E se for palavra de bênção, é palavra de bênção. Mas Deus só abençoa aquele que se arrepende. Por isso a sua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei. É assim que Deus trabalha. Por isso em Provérbios 28:13 fala: o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aqueles que as confessa, só confessar não, confessa e as deixa, alcançará
misericórdia. Então, meu amado irmão, pregue a palavra. Então, assim nós estamos encerrando mais um subsídio. Seu canal é BD Face Motivadora. E na lição de hoje nós estamos encerrando esse subsídio da lição de número 6. Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.